Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força. Que o Senhor receba com alegria o louvor e a adoração que nós estamos prestando ao Senhor também nesse instante. Que as portas da sua casa e principalmente a porta do teu coração esteja aberta para louvar, para receber do Senhor a graça e a misericórdia, e o Senhor também espera de você o verdadeiro louvor. E nós vamos começar esse culto desta tarde louvando o nome do Senhor com o hino 89 do cantor cristão, Em Silêncio Toda a Carne. É um belíssimo hino e nós vamos cantar nesse instante como um introdutório ao culto que vamos prestar ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor dessa vez com a leitura da palavra de Deus, que você pode fazer em casa também. Romanos capítulo 16, versos de 25 a 27. Nós vamos ler juntos esse texto precioso da palavra do Senhor. Você pode ler aí também em casa, tá? Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, o único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós vamos cantar nesse instante o hino 73 do cantor cristão.
73 do HCC. Amém, queridos irmãos, nós vamos orar, agradecer ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem se estendido a cada dia em nossas vidas. Curvemos nossas cabeças, elevemos nossos pensamentos aos céus, e o Senhor, Ele está pronto, Ele está disposto, Ele está aguardando a nossa oração. Oremos. Bendito Senhor, Salvador, Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia tem se estendido a cada dia diante dos nossos olhos. Obrigado pela graciosa paz de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Obrigado, Jesus, porque temos percebido a cada instante, de forma tão clara, tão límpida, a tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que o Senhor tem colocado ao teu serviço. Obrigado pelo apoio. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem se demonstrado, meu Pai, presente também através do cuidado dos nossos pastores, dos nossos líderes. Nós te louvamos, Senhor Deus, com os nossos lábios. Nós queremos também te louvar com os nossos braços. Nós queremos te louvar com as nossas pernas, que o nosso corpo inteiro possa estar ao teu serviço, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo sofrimento, pela alegria. Te agradecemos também, Senhor Deus, porque o Senhor tem recebido o nosso louvor. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Não temos, meu Pai, do que nos queixarmos da tua presença. Não temos, meu Pai, do que reclamar do que o Senhor tem feito nesses dias. Glorificamos o teu nome e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue recebendo o nosso louvor por misericórdia. Somos pecadores e carecedores da tua presença. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, recebe o culto que fazemos, recebe a oração, recebe os louvores e recebe também as nossas próprias vidas. Essa é a nossa oração,
no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no Evangelho segundo Lucas, nós vamos ler capítulo 24, versos 52 e 53. Lucas 24, versos 52 e 53, vamos ler também juntos. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém e amém. Você é feliz? Eu sou feliz. Você é feliz? Você pode dizer que é feliz? Melhor que dizer é louvar. Então nós vamos cantar Sou Feliz, 398. Cante, não deixe de cantar. Sou feliz. Vamos cantar juntos, toda a igreja.
afirmação que nós demos cantando, nós vamos continuar afirmando essa felicidade que não tem fim. Convido aqui, já está aqui à frente, atrás de mim, Alice, por favor. Ela vai orar nesse instante e agradecendo ao Senhor porque o Senhor tem sido bom conosco. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por nossas vidas, porque o Senhor continua cuidando delas, porque o Senhor continua sendo soberano, Paizinho. Pai amado, som dos nossos corações, som das nossas mentes, que possamos estar aqui, Senhor, verdadeiramente com espírito de santidade, Senhor, e devoção a Ti. Obrigada, Senhor, porque mesmo nesse tempo de pandemia e de tantos pesares, o Senhor continua sendo bom, Pai. Nos ajuda a lembrar, Senhor, das Tuas misericórdias nas nossas vidas, Pai. Cuida do decorrer deste culto, é o que te pedimos e já te agradecemos, Pai. Em Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31, nós vamos ler juntos, 2 Crônicas 29, 31, que diz assim, todos juntos: Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou os sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Amém. Amém, irmãos. Essa é uma parte do culto muito importante, onde nós devolvemos parte do que o Senhor tem dado a nós. E o Senhor tem sido muito, muito misericordioso conosco nesses dias. E nós queremos dedicar ao Senhor as nossas vidas, nossos dons, nossos talentos. E nós vamos cantar com os jovens nesse instante. E eu convido meu irmão Diácono Vladimir a vir aqui à frente, se posicionar. E ele também vai orar logo após o louvor. E nós queremos dizer a você, deve estar aqui já na frente os dados da igreja, o Pix, a conta bancária, mas nós também estamos dispostos a ir até a sua casa, orar com você, receber a oferta, o dízimo. O Senhor tem sido fiel e nós temos percebido a fidelidade dos irmãos também nesse importante momento que é culto. Que o Senhor continue sendo na vida de vocês aquilo que Ele tem se demonstrado, fiel como sempre nas nossas vidas. Vamos louvar com os jovens e logo após a oração.
maravilhoso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu nos tiraste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Nos colocamos, Senhor Deus, no ofertório nesta manhã. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos para que Tu tenhas cuidado de nós. Obrigado, Deus, e trazemos no Teu altar os dízimos e as ofertas. Apresentamos, Senhor Deus, cumprindo assim a ordenança que nos desse, que deveríamos trazer todos os dízimos e ofertas no Teu altar, para que haja mantimento na Tua casa, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, porque Tu nos tem abençoado e por isso, Senhor Deus, o fruto destas bênçãos podemos ofertar-te, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu nos dá este privilégio de poder trazer os dízimos e ofertas na Tua casa. Ó Pai, abençoa aqueles que ainda não têm esta alegria. Vai ser, Senhor Deus, com cada irmão, com cada, Senhor Deus, membro da Tua igreja, que ainda, Senhor Deus, não tem a possibilidade de ofertar-te, Senhor, de trazer os dízimos e ofertas no Teu altar. Vai ser com este, Senhor Deus, dando um emprego, Senhor, dando, Senhor Deus, o sustento, como sempre tens feito com cada um de nós. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua igreja. Ó Pai, guarda, Senhor Deus, cada um de nós para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos 23 a 27, nós vamos ler essa narrativa de Jesus. Nós vamos ler todos juntos, Marcos 10, 23 a 27. Vamos lá? Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém. Nada impossível é. Nós vamos louvar esse hino, cantar com vigor, com força. Esse é o Deus que nós servimos. Nada impossível é. Nascer pra vez também.
Amém. Que maravilha. Que glória a Deus. Glória a Deus. Pelas vozes, glória a Deus pelo louvor. Ainda no Evangelho segundo Marcos, nós vamos ler capítulo 9, versos 16 a 24. Evangelho segundo Marcos 9, 16 a 24, todos juntos. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho e está com o espírito que impede de falar. Onde quer que apanhe, joga-o no chão e ele espuma na boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém. Que essa também seja a nossa oração. Senhor, nos ajuda a vencer a nossa incredulidade. Nós vamos continuar louvando ao Deus do impossível. Vamos ouvir mais uma vez o coro cantar nesse instante, coro que está inspirado pelo Espírito de Deus hoje, cantando muito para o louvor da glória de Deus, e logo após a palavra do Senhor, também proferida através da mensagem falada.
Meus irmãos, hoje pela manhã o pastor Eric nos falou a respeito de identidade dos filhos de Deus, daqueles que são tornados filhos de Deus. E em meio a essa guerra, essa guerra em que estamos inseridos, lutando, vivendo e morrendo, uma guerra que temos chamado de pandemia, endemia e pandemia, porque está com a sua abrangência atingindo todos os países, ou a maioria dos países, e estamos lutando contra um mal, um inimigo invisível. Mais difícil ainda, se lutássemos contra um inimigo visível, seria talvez mais justa a batalha, mas temos lutado contra um inimigo invisível, identificado, mas invisível, um micro-organismo que tem tirado a vida de muitos amados, muitas irmãs amadas. E então é uma batalha que nós estamos vivenciando. Não temos muito interesse em visualizar o vírus ou identificá-lo, ele já foi identificado. Que nós temos então, irmãos, o interesse de identificar aquele que está do nosso lado, estudar e aprender a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo que está do nosso lado. Ele está conosco e é o nosso capitão na batalha, na guerra contra o pecado, na guerra contra a morte. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele está do nosso lado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que ninguém confunda, mas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso comandante único, e nunca jamais perdeu uma só batalha das que travou. Então nós estamos com Ele, Ele está do nosso lado e nós queremos cada dia aprender a respeito dEle. Há pouco nós pensamos sobre a igreja e a identificamos na busca de uma noiva para Isaque. Abraão foi, através de seu servo Eliezer, o Damasceno, buscar uma noiva para seu filho Isaque. Abraão continuou em Canaã, Isaque continuou em Canaã, e ele mandou um soldado buscar a noiva. E é o que nós identificamos como noiva de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, Deus tem levantado em seu povo Israel e nas nações da terra uma noiva para Jesus Cristo. E pensamos nas características da noiva e também pensamos logo em seguida nas características do noivo. O Isaque, não aquele Isaque sorriso que nasceu de Abraão, mas o Isaque, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, leão da tribo de Judá. Nós, os que lemos a Bíblia e a seguimos, não diminuímos em nada a sua força sobre nós, a sua autoridade sobre nós. Ele continua sendo aquele que foi morto e ressuscitou. Ele continua sendo
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele continua sendo o leão da tribo de Judá, com as suas garras afiadas mais do que nunca. A ira do Cordeiro nos assombra, mas nos traz paz, porque Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. E Ele, como um leão, nos protege como filhotes, filhos da sua maravilhosa luz, da sua maravilhosa graça. Ele tem nos sustentado, aquietado o nosso coração. Mas estamos numa guerra, estamos numa batalha, e precisamos também nos identificar, saber quem somos em Cristo Jesus. Pastor Eric, hoje pela manhã, nos falou de termos sido tornados filhos de Deus, transformados em filhos e filhas de Deus. Todo aquele que o recebeu, o que creu no seu nome, foi transformado, foi tornado filho de Deus. Então somos filhos de Deus, transformados. Isso é um milagre. Isso aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, como cantamos. Cremos em Deus, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Deus invisível. Cremos também em Jesus Cristo, seu Filho. E por isso, para nós, nada é impossível. A transformação de filho, criação de Deus, ou criatura de Deus em filho de Deus, é algo maravilhoso demais, e só entende, só percebe, só recebe a quem Deus revelou. Mas, meus irmãos, eu quero falar um pouco a vocês sobre o tempo em que nós estávamos perdidos. Como era a nossa vida de perdidos, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido e nos encontrou. Mas como éramos nós? E há uma parábola de Jesus em Lucas capítulo 15, de 11 a 32, a parábola do filho pródigo, a mais famosa de todas as parábolas, em que o Senhor nos aponta assim como Deus nos vê. Como Deus nos vê. Há alguns dias atrás eu falei com vocês a respeito da parábola do samaritano, e cheguei ali à conclusão de que Deus nos vê assim, como registrado na parábola. Na parábola há assaltantes, na parábola há religiosos que não se comovem, na parábola há pessoas, ou há uma pessoa moribunda, quase morta no chão. Então é assim que Deus nos vê. Deus, quando olha da terra e vê a humanidade, a vê como assaltante, como falsos religiosos, como moribundos precisando de cura, de salvação. E o Senhor mandou seu Filho para nos curar, para nos levar para a sua hospedaria, para pagar nossas contas. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus vê a humanidade hoje. Mas no capítulo 15 de Lucas, na parábola do filho pródigo, nós também temos uma visão de Deus para nós antes da salvação. E Jesus em Lucas conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Um deles disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me cabe. E tendo o pai repartido entre eles, eram 2 filhos, o filho mais moço juntou tudo e foi embora, para longe do pai. Esses somos nós. E aí, ele foi viver num país distante, e ele gastou tudo que tinha, desperdiçou tudo.
E quando ele estava sem nada, ele teve fome, e ele foi se abrigar com um homem que cuidava de porcos, e ele queria se alimentar com as comidas dos porcos, mas nem isso lhe davam. Até a comida para os porcos faltava naquela fazenda mundana. E aí foi quando ele caiu em si. A fome, a miséria, fez ele cair em si. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E Jesus disse que ele levantou-se e foi para o seu pai. E o pai o recebeu, e o pai vestiu uma roupa limpa, uma roupa nova, uma roupa condizente com a figura do filho, e para estar na presença do pai, deu a ele um anel, botou um anel no dedo, e sandálias para os pés, fez uma festa. Mandou matar o bezerro cevado e fez uma grande festa. Meus irmãos, como éramos nós, baseado nessa parábola, nessa visão de Deus, que Jesus expressa nessa parábola, a mais famosa de todas as parábolas de Jesus. Nós não tínhamos proximidade com o Pai. Apesar de termos direitos a tudo que Deus nos deu, o ar que respiramos, a comida que comemos, a roupa que vestimos, tudo vem dele. Não éramos próximos de Deus, do Pai. Estávamos afastados. E se dependesse de nós, iríamos para mais longe ainda. Não ter proximidade do Pai. Essa é a característica da maioria das pessoas. E essa era a nossa característica primeira. Não tínhamos nenhuma identificação com Deus. Não nos identificávamos com Ele, apesar de vermos todo o céu e toda a terra, as obras de suas mãos, mas nós estávamos longe de Deus. Nós também não nos relacionávamos com os filhos de Deus, com os nossos irmãos ou com os irmãos. Havia uma quebra, não havia entendimento entre nós e a igreja, o povo de Deus. Nós estávamos perdidos, bem longe de Deus e longe dos irmãos, não havia entendimento. Assim como aqueles 2 filhos da parábola que Jesus conta, estavam longe de Deus e longe do Pai. E o Pai estava ali visível, amoroso, rico, poderoso, sábio, grande administrador, grande orientador, mas eles estavam cada vez mais longe, cada vez mais distantes. Uma pessoa perdida não tem aproximação com o Pai, não se relaciona com os irmãos, não participa dos interesses da família. O interesse da família de Deus, o interesse do povo de Deus, é a salvação dos pecadores, a salvação dos perdidos. Muitos crentes estão na igreja e não estão nem aí para isso. Muitos crentes estão na igreja e não interagem, não participam, não têm compromisso com as necessidades dos demais, com as necessidades do reino, com a implantação do reino. Não participam dos interesses da família, não interagem. Vivem no seu mundinho achando que são igreja, achando que são família de Deus, achando que são crentes. Agora há pouco um jovem que há muito não vem à igreja, e há muito não temos nem notícia dele, disse: mas eu sou da igreja. E eu fiquei no coração com dó daquele jovem. Ele não está na igreja, ele não vem aqui, ele não está por aqui, nem perto daqui, mas ele disse: eu sou da igreja. Talvez porque tenha o nome ainda no rol de membro, depois de anos e anos, 10 anos pelo menos, longe da igreja. Não interagem, não estão ocupados com as coisas da família. Éramos assim.
Somos assim, muitos de nós, é assim que Deus nos vê, porque Deus nos vê por dentro como somos verdadeiramente. Deus não nos vê com a capa que nós colocamos, com as máscaras que nós vestimos. Deus nos vê por dentro. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então Deus nos vê. Não participar dos interesses da família, não interagir, agir deliberadamente contra os valores da casa. Era assim que nós vivíamos, na casa de Deus, na família de Deus. Jesus está falando nessa parábola com fariseus, com o sinédrio. Jesus está falando nessa parábola com aqueles religiosos também. Está falando para publicanos e pecadores, relativistas, imorais, pessoas que não temem a Deus. Mas Ele está falando também com aqueles que temem a Deus, ou que pensam que temem a Deus, mas agem deliberadamente contra os valores do reino, contra os valores da família, contra a lei de Deus. Vivem fornicando, sexo antes do casamento, sexo durante o casamento com outras pessoas, deliberadamente. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele sai de casa e ele vai gastar os recursos do reino com meretrizes, e logo ele perde tudo, fica sem nada. Ele agiu deliberadamente contra os valores da casa, os valores do reino, os valores da igreja, os valores da palavra de Deus. E também diz o Senhor Jesus que aquele jovem estava fora de si, porque, meu irmão, está longe do Pai, está fora de si. Muitos dizem: eu sou ateu. Até um conhecido filósofo nosso desse tempo, do Brasil, que diz ser ateu não praticante. Não sei se ele está chegando mais para perto para crer em Deus. É um homem muito inteligente. Sou ateu não praticante. Há muitos crentes também que são ateus não praticantes. Estão na igreja, mas não creem em Deus. Estão na igreja, mas não vivem o evangelho da graça de Deus. Não vivem a palavra de Deus. Estão fora de si. Fora de si. E aí a gente se admira quando tem alguém eufórico, quando tem alguém querendo brigar, quando tem alguém com a velha natureza sendo exposta. Por que essa pessoa está assim? É porque ela está fora de si. Está fora de si. É quando a gente vê alguém que está tão desanimado, tão triste, tão sem esperança. O apóstolo Paulo disse: eu não quero que vocês sejam como os demais, sem esperança. Estão fora de si, porque estão longe do Pai. E aí Jesus disse que aquele moço, quando viu a fome, a miséria, o estômago roncando, ele caiu em si. Ele estava fora de si. Bendita crise, bendita desgraça, bendita pandemia que nos traz para dentro de nós, que nos traz de volta, que agora caiamos em nós mesmos, caindo em si. Ele disse: levantar-me-ei e ter com meu Pai. Que nos levantemos, irmãos, em meio a toda essa pandemia, tantas mortes de queridos e amados nossos, que nos levantemos, caindo em si, se levante e busque a Deus. Essa identificação é a identificação daquilo que éramos e daquilo que somos, porque há muitos que, estando na igreja, não interagem, não se relacionam,
mas tem sempre uma palavra a dizer: ninguém me procura, ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é verdade. Não é verdade. É verdade que Jesus Cristo nos comprou com preço de sangue. Se você ainda não caiu em si, busque a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. E eu quero caminhar para a segunda metade do sermão, pedindo a você que abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Se você ainda está fora de si, essa palavra é para você. Essa palavra é para os coríntios. Os coríntios estavam caminhando para fora de si. E o apóstolo Paulo, para adverti-los, o que Paulo traz a eles para adverti-los, para trazê-los para perto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos crentes. Antes, porém, o apóstolo Paulo inicia a sua palavra dizendo: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. O evangelho que anunciei a vocês é a revelação, irmãos, tão necessária, tão importante. Você às vezes não assiste o culto, você às vezes não ouve a palavra de Deus. Isso é o seu problema maior. Ou talvez, certamente, quem sabe, mas eu tenho toda a certeza que é. Ficou confuso? Pois eu vou lhe dizer que o seu problema é não ouvir a palavra de Deus. Por isso, ouça a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo falando também, dessa vez aos romanos, ele diz no verso 12: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Veja que há uma necessidade de ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Aí, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo anunciou o evangelho, coisas boas, as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, se você ainda não caiu em si, ouça a palavra de Cristo. E Paulo diz aos Coríntios no capítulo 15: o evangelho que eu vos anunciei. O evangelho que eu vos anunciei, a revelação de Deus. Você ouviu. Se você ouviu a voz de Deus e Deus tocou em seu coração, você é a ovelha de Jesus Cristo. Você é escolhido de Deus. Se você não ouviu, se você não deu crédito a essa pregação, então você está fora de si. Precisa voltar-se para Deus. E aí Paulo continua falando aos Coríntios no capítulo 15: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. A memória. Você lembra da ceia? Na ceia nós dizemos, antes de comer o pão e tomar o cálice, o que Jesus disse lá na Palestina, quando ele fez a primeira ceia: comamos o pão em memória de mim,
bebam o cálice em memória de mim, em memória de Jesus, para que você não se esqueça que foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, é dele a glória, a honra, o louvor e tudo que nós fazemos, e tudo que nós somos, tudo que nós temos é dele, é para Ele. Então, em memória de mim, e o apóstolo Paulo está lembrando aos coríntios, e hoje nós trazemos a palavra de Deus para esse momento. Lembrem de Jesus. Lembrem de Jesus. Lembrem o evangelho que lhes foi anunciado. O evangelho que lhes foi pregado durante 35 anos, 37 anos. Pastor Nilson dos Santos pregou o evangelho de Jesus Cristo aqui no poder do Espírito Santo. E hoje nós somos o resultado dessa pregação. Mas quem deu crédito a essa pregação? Quem foi tirado de si ou caiu em si, depois de ter sido jogado fora, depois de ter sido perdido, foi achado, encontrado pelo Senhor Jesus e caiu em si, e levantou-se para ir ao Pai. Lembro-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam. Existe uma recepção necessária. Em Lucas, no capítulo 7, Jesus fala com Simão, um homem que o recebeu em casa. Diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 7, verso 36 em diante. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Meus irmãos, nós recebemos Jesus. De que maneira? De que maneira você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus como essa mulher pecadora que chorava e molhava os pés de Jesus com lágrimas e os enxugava com os seus cabelos, e também ungiu os pés de Jesus com um unguento preciosíssimo. Ela recebeu Jesus porque, segundo o Senhor disse, ela era muito pecadora e ela foi muito perdoada, e por isso ela amou muito.
Como é que nós recebemos Jesus? Você recebeu Jesus como o fariseu Simão, que não deu água para Jesus lavar as mãos, que não beijou Jesus na face. Você recebeu Jesus de que maneira? Porque às vezes muitos de nós recebem Jesus de qualquer jeito, sem compreender a grandeza dele, a majestade dele, o senhorio dele, as suas ordenanças, a sua lei, o seu amor, a sua graça. Nós não recebemos como devíamos. Não ficamos constrangidos com o nosso pecado, não nos arrependemos, não confessamos, não deixamos o pecado e dizemos que recebemos Jesus. Não é verdade, não é verdade. E eu não sei onde eu enfiaria a minha cabeça se eu fosse Simão, o fariseu, naquela hora em que Jesus me deixou mais raso do que aquela mulher, considerada por Simão uma mulher de vida fácil. Jesus anula toda a religiosidade do fariseu e o bota para baixo, porque, irmãos, a única fé que Deus quer de nós é uma fé resignada, é uma fé que lamenta os seus próprios pecados, que não tem indulgência própria em si mesmo, que não releva os seus próprios pecados, que não relativiza os seus próprios pecados. Aquele fariseu era do tipo que batia no peito e dizia: eu não sou como os publicanos, eu não sou como os demais, eu não sou como essa mulher. No entanto, estava longe de Deus, estava longe do Pai, estava longe de Jesus Cristo, que era ali a figura do Pai em pessoa, em carne viva. Então, senhoras e senhores, está na hora de fazermos uma reflexão sobre a nossa fé, sobre o nosso amor, sobre como nós recebemos o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está nos dizendo: o qual vocês receberam. Eu trouxe para vocês, eu anunciei o Evangelho para vocês, vocês receberam. Vocês creram, vocês permaneceram firmes. Se permaneceram firmes e fiéis no Evangelho, tal como eu vos preguei, vocês estão salvos. Se não, vocês creram em vão. E aí está, meus irmãos, a perseverança de Mateus capítulo 24, Jesus falando no seu sermão escatológico. Mateus capítulo 24, sermão dos últimos dias. Jesus nos fala a partir do verso 12: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 14: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, está muito perto o fim. Está muito perto. Você recebeu o evangelho que lhe foi anunciado, necessário para que você creia. Você recebeu. Como foi que você recebeu? Recebeu em verdade, recebeu em espírito, recebeu e foi transformado, tornou-se uma pessoa devota ao Senhor Jesus, ao ponto de cair aos seus pés e chorar, e se humilhar, e o amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Foi assim que você recebeu Jesus? Que tipo de crente você é, irmão? Que tipo de crente você é? Que tipo de fé é essa sua? Que não se importa com os negócios da casa de Deus, que não interage com os filhos de Deus, que está longe do Pai. Que tipo de fé é essa?
Pois eu vou lhe dizer, para terminar, que a condição única para a salvação é que você tenha crido no Evangelho como ele foi anunciado pelos apóstolos, por Jesus Cristo, pela igreja. Essa é a condição única que você diz a palavra de Deus no verso 2: por meio dele vocês também foram salvos. Se, é a condição, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês. Se você recebeu e se mantém na fé que recebeu, se você recebeu com resignação, com temor, com gratidão, você foi transformado em filho de Deus. Você é filho de Deus. Você está na casa de Deus. Você é casa de Deus. Você é salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu espero concluir essa mensagem na próxima quarta-feira, falando sobre o conteúdo que realmente importa. Porque Paulo também nesse mesmo texto fala sobre o conteúdo que realmente importa. O que importa? O que é o Evangelho? O que realmente importa? Estamos vivendo últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. O que realmente importa? Vamos ver na quarta-feira. Nos acompanhe. Deus há de salvá-lo se você não é salvo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Se você é salvo, santifique-se mais. Santifique-se mais. Procure agradar ao Senhor em tudo que faz, nas palavras, nos cânticos, na fé, no coração. Procure identificar-se com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar uma música para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, que deu a vida por nós. Vamos cantar. Nós vamos cantar o hino 185 do cantor cristão. 185. Somente Cristo.
santo sangue de Jesus, confia todo crente no que Ele fez na dura cruz, para sempre é suficiente. Jesus, Jesus é o Salvador e nem há outro mediador. Foi Ele que por nós morreu e vivo está por nós no céu. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, amanhã às 6 horas estaremos juntos na sala de oração. Tenham todos uma semana de paz na doce presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.